Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar agora a falar sobre as mortes ocorridas hoje pela manhã por causa dos choques elétricos. O repórter Alan Garcia está ao vivo com o médico socorrista do SAMU para falar sobre os cuidados que devemos ter em relação aos choques elétricos. E hoje tivemos dois casos, né, Alan? Mas já falamos sobre isso em outras situações, me parece com o mesmo estilo, né? Pessoas que estão ali trabalhando e de repente tocam na rede elétrica e acabam se acidentando e morrendo, né? Pois é, Wilson, nós estamos aqui na sede, base do SAMU, com o médico Marcel Figueiredo, apresentar ele aqui para vocês, até porque foi ele quem participou, ele faz parte da equipe que atendeu aquele caso do Jacintinho, onde nós estivemos logo mais na abertura aqui do Fique Alerta. Marcel Figueiredo, doutor Marcel, o senhor esteve lá com a equipe do SAMU. O que foi que vocês constataram lá na hora, o que vocês perceberam, o que deu para entender como é que foi aquele acidente? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Na chegada do incidente, nós nos deparamos com uma situação de um acidente com descarga elétrica, né, acidental, né, buscando as informações do que tinha ocorrido lá. Os populares informaram que a vítima de 42 anos, ela estava trabalhando, né? E por algum movimento brusco acabou tocando na fiação do poste bem lateral ao local de trabalho dele. E foi lá onde ele sofreu o incidente, né? O acidente com a descarga elétrica artificial. E depois, em seguida, foi ejetado e sofreu uma queda de uma altura maior que 3 metros. Então, as lesões provavelmente que culminaram no falecimento dele tem em torno da situação do choque elétrico e também do traumatismo craniano póstumo. Alguma parte do corpo dele apresentava os sinais dessa descarga elétrica? Sim, sim. Existem sinais que vulgarmente chamamos de sinais de entrada da corrente elétrica, e ele tinha uma dessas lesões em uma das mãos, né? E a descarga elétrica, ela adentra por essa parte e percorre todo o organismo. E por meio disso, a gente determina o grau de gravidade das lesões, que podem ser de um simples susto, uma contração muscular ou até mesmo uma parada cardíaca, como foi a situação desse senhor. Então vocês conseguiram constatar essa questão da parada cardíaca? Sim, porque a parada cardíaca já é a consequência, né, da ação de uma descarga de alta voltagem. Aí foi evidente lá quando chegamos. Hoje em Maceió, portanto, nós tivemos 2 casos, né, 2 mortes por causa do choque elétrico. O que é que a gente pode orientar as pessoas que estão aqui assistindo a gente, doutor Marcel, sobre uma descarga elétrica, seja no local de trabalho, como foi no Jacintinho, seja numa residência, em casa? O que é que a gente deve fazer no primeiro momento? São medidas de prevenções básicas, né? Como temos vários tipos de cargas, né? De cargas elétricas, né? E que provocam os incidentes como o de hoje. Existem as cargas naturais e as cargas artificiais. Nas 2 situações de hoje foram cargas artificiais e acidentais, né? Quanto os cuidados são os básicos, né? Em situações de chuva, evitar locais abertos, ou então procurar ficar em locais que a gente chama de pontos mais altos, porque acaba sendo como o corpo humano ali acaba agindo como uma antena, né? Então, para o risco de uma descarga elétrica artificial natural por raio é grande. E na parte mais corriqueira, nas situações de incidentes caseiros com cargas artificiais, os cuidados básicos. Não deixar telefone celular carregando em cima de locais inflamáveis, como lençol, e você sair e não usar o telefone quando estiver sendo carregado com as mãos molhadas, evitar manuseio, sobrecarga de tomadas, evitar manuseio ou utilização de equipamentos com fios desencapados. São medidas básicas que a gente pode prevenir situações como essas, graves como aconteceram hoje. Perfeito, doutor Marcel. Muito obrigado pelas informações do senhor. Tá aí, Wilson. É sempre importante a gente vir aqui, trazer essa orientação, como o doutor Marcel trouxe, né, dos cuidados que precisamos ter em casa, que precisamos ter também, se for esse o nosso trabalho, né, o cuidado de estar no trabalho, com os equipamentos corretos, de proteção.
mesmo que não seja o seu trabalho, o caso de hoje no Jacintinho, era um pintor, mas teve ali o contato com a rede elétrica. Será que estava com os equipamentos para estar numa altura daquela, mais de 3 metros para trabalhar? Precisamos sempre ficar atento a esses detalhes que fazem toda a diferença. Eu volto com você. Muito bem, Alan, muito obrigado. Agradeço, doutor Marcel, também pelas informações importantes, né? A energia elétrica, gente, é muito cuidado, precaução e respeitar a energia elétrica, principalmente as de alta tensão, que elas acabam até, em alguma proximidade que tiver, você acaba até sendo atraído para ela e podendo causar problemas, né? O deve ter acontecido com esse pintor, estava lá e na hora que ele deve ter tocado na rede elétrica, recebeu a descarga e acabou morrendo. Obrigado, Alan. Agradeço, doutor Marcel, também pela participação e a disponibilidade conosco aqui no Fenômeno Fica Alerta. E olha, sobre esse caso do trabalhador que morreu por choque elétrico lá no bairro do Jacintinho, a Equatorial Alagoas informa que recebeu um chamado sobre uma pessoa que estaria fazendo intervenção indevida na rede elétrica. A empresa foi até o local e constatou o acidente. A Equatorial Alagoas também lamenta o fato ocorrido e reforça que qualquer serviço de construção ou reforma deve ser executado com a distância mínima de 3 metros da rede elétrica. Aquele que nós vimos ali não tinha nem 1 metro, não é? Além disso, só é permitida a intervenção na rede elétrica por profissionais que estiverem a serviço da distribuidora com o uso de todos os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, tá? E os equipamentos de proteção coletiva, tá? Que é o EPC, tá certo? Então é importante todas essas normas e se tiver dúvidas, chame a Equatorial para que ela possa orientar ou até, se for necessário, desligar a rede elétrica ali para que seja feita qualquer intervenção para não se colocar em risco. Fica aqui o recado. Nossos sentimentos à família desse trabalhador que infelizmente foi vítima do choque elétrico.